Boa noite a todos. Espero que estejam a conseguir ouvir-me e a ver-me bem. Deixo desde já a minha saudação a todos aqueles, não só os que estão aqui presentes, como também a todos aqueles que vierem entrar durante este direto e também aqueles que vierem ver, assistir este vídeo, já numa fase posterior à data em que ele foi lançado. Portanto, começo por saudar-vos a todos e, ao mesmo tempo, por saudar também todos aqueles que estejam ou que venham a estar aqui presentes. Eu gostaria de iniciar aqui um modelo um pouco diferente daquilo que é o habitual nos meus diretos, desde logo, não só com uma análise relativamente mais curta, mas ao mesmo tempo também envolvendo um período de perguntas e respostas, ou habitualmente conhecido no sistema anglo-saxónico como questions and answers, e aliás, não só anglo-saxónico. Também recordo, por exemplo, o presidente Putin, não querendo naturalmente comparar, tem esse modelo de perguntas e respostas ao e do presidente. Eu gostaria de destacar no dia de hoje que nós estivemos perante um dia que eu posso considerar como sendo um dia histórico. Porque é um dia histórico? Por causa da condenação de Israel pelo Tribunal Internacional de Justiça. Agora dizem vocês, bom, mas Israel não foi condenada por práticas de genocídio. Sim e não. Por exemplo, eu destaco aqui, por exemplo, o facto de eu, quando vejo as declarações dos Estados Unidos, um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, citado pela Lusa, pela agência Lusa, em que disse coisas como continuamos a pensar que as acusações de genocídio são infundadas e registamos que o tribunal não declarou existir um genocídio nem apelou para um cessar-fogo. Eu não sei que decisão é que este porta-voz da Casa Branca e sobretudo do Departamento de Estado dos Estados Unidos esteve a ver, mas com certeza que não foi a decisão não foi a decisão que o Tribunal Internacional de Justiça veio a proferir no dia de hoje. Repare-se que esse porta-voz veio mesmo dizer que a decisão do Tribunal é coerente com a nossa opinião de que Israel tem o direito de tomar medidas para garantir que os ataques terroristas de 7 de outubro não se repetem, respeitando o direito internacional. Ora bem, ponto número um. O Tribunal, na sua decisão, são 29 páginas, tem depois uma versão resumida de 13 páginas. Em nenhuma linha o Tribunal veio dizer ou veio reconhecer que Israel tem o direito de tomar medidas para garantir que os ataques terroristas de 7 de outubro não se repetem, respeitando o direito internacional. Não há uma única linha, uma única frase onde isto seja dito pelo Tribunal. Ponto número um. Portanto, quem disser que o Tribunal veio defender o direito de Israel a qualquer tipo de ação, qualquer tipo de intervenção militar, como esta que está a desencadear em Gaza desde 7 de outubro, mente. Leiam a decisão na íntegra e vocês não vão encontrar isto que os Estados Unidos dizem. Aquilo que o Tribunal veio dizer teve um voto contra, depois teve também um juiz ad hoc que votou contra, mas já vamos falar do voto contra. Aquilo que o Tribunal veio dizer inicialmente foi que nesta fase do processo, em que é uma fase em que são decretadas medidas provisórias, nessa fase não cabe ao Tribunal reconhecer se há ou não genocídio. Mas, eu vou aqui frisar o mas, porque eu vou-vos mostrar o que é que o Tribunal considerou, ainda assim, que estaria aqui verificado. Deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco aquilo que o Tribunal veio decidir hoje relativamente a Israel. Deixem-me ver se eu consigo. Isto não está todo fácil. Vamos lá ver se eu consigo já partilhar convosco. Portanto, a decisão foi de hoje,
Gostaria de frisar isso. A decisão tendo sido de hoje é muito recente. Não sei como é que os meios de comunicação social portugueses estão a lidar com essa questão, como é que eles estão a mostrar este caso, mas o que eu vos posso dizer é que, quando vejo esta leitura feita assim pelos Estados Unidos, bom, claramente que estão a fazer uma leitura completamente enviesada daquilo que são os acontecimentos. Ora bem, então esta é a decisão e vamos aqui ao ponto 50 e qualquer coisa, 53, salvo erro. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. Portanto, reparem que o Tribunal faz um enquadramento citando várias fontes das Nações Unidas, com base naquilo. Primeiro faz um enquadramento fazendo referência ao que a Convenção para a Punição e Repressão do Crime de Genocídio prevê nos seus artigos 1 e 2. E vejam que dá conta dos elementos do tipo de crime de genocídio. Fazendo referência também àquilo que o artigo 3º diz. E depois acaba por fazer aqui, reparem que o artigo 46 também é muito importante aqui dar conta do artigo 46, do ponto 46 da decisão do TIJ, porque vejam o que é que o Tribunal afirma. O Tribunal diz que a operação militar que está a ser conduzida por Israel na sequência do ataque de 7 de outubro de 2023 resultou num número expressivo ou elevado de mortes e feridos, bem como na destruição em massa de residências, deslocação forçada da vasta maioria da população e ainda também amplos danos às infraestruturas civis. Se isto é o TIJ a dizer que Israel tem o direito de defender-se em respeito pelo direito internacional e consideram que estamos perante o respeito do direito internacional, na sequência do dia 7 de outubro de 2023, eu peço imensa desculpa, mas então sou eu que não consigo minimamente ter capacidade para interpretar um texto. Como eu acho que não é esse o caso, aquilo que nós estamos aqui a falar é claramente, nem sequer é de uma manipulação, é de uma mentira por parte do governo dos Estados Unidos, que vem dizer que o tribunal disse que Israel tinha o direito a defender-se de ataques terroristas como aquele do dia 7 de outubro de 2023. Isto não foi dito, isto não foi preferido em lugar algum, portanto, isso não existe simplesmente. Vir invocar o único sítio, a única referência que nós temos até à expressão terrorismo, a única vez em que a expressão terrorismo é usada nesta decisão, vejam, nós só temos uma correspondência, é para dizer, para citar o Ministro da Energia e de Infraestruturas de Israel, que escreveu no Twitter ou no X, 13 de outubro de 2023, nós vamos combater a organização terrorista do Hamas e destruí-la. É a única referência que o, o TIJ faz, o Tribunal Internacional de Justiça faz à expressão de terrorismo. Portanto, o governo dos Estados Unidos mente. E está a mentir deliberadamente, exatamente para tentar atenuar o impacto daquilo que é a decisão destas medidas provisórias no dia de hoje. Reparem ainda que eu tenho aqui, como eu referi, não só aquele elemento que eu vos tinha citado ainda agora, deixem-me ver qual é que era ele. Portanto, para já eu tinha falado aqui no artigo 53, portanto, já vamos ao artigo 53, mas isto era para vos dar nota que era aqui o ponto 46 da decisão, que o Tribunal veio descrever aquilo que têm sido as consequências da situação em Gaza. E vejam ainda também este ponto 45, extremamente importante, onde o Tribunal veio enquadrar
a população palestiniana para efeitos de aplicação da Convenção do Genocídio. E aquilo que o Tribunal vai dizer é que os palestinianos parecem constituir um grupo distinto, um grupo nacional, étnico, racial e religioso distinto. E, como tal, constituem um grupo protegido no contexto do que está disposto no artigo 2º da Convenção de Genocídio. E vejam que ainda continua aqui a dizer que o Tribunal realça que, segundo fontes das Nações Unidas, a população palestiniana da faixa de Gaza corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. E que os palestinianos na faixa de Gaza formam ou constituem uma parte substancial de um grupo protegido para efeitos da Convenção. Depois o Tribunal prossegue, citando vários casos de fontes das Nações Unidas, vários relatos de fontes oficiais das Nações Unidas, relativamente àquilo que está a ser vivenciado na faixa de Gaza. E depois, mais tarde, continua, portanto, tudo fontes oficiais das Nações Unidas, e depois aquilo que o Tribunal faz é dar nota de um conjunto de declarações que já os sul-africanos tinham colocado na sua petição inicial e vem destacar alguns exemplos em concreto a partir do ponto 51 desta decisão. Por exemplo, isto começa citando as declarações do Ministro da Defesa israelita Yoav Gallant, que vem dizer que deu ordens para sitiar completamente a cidade de Gaza e que não existiria eletricidade, combustível ou gasolina e que seria tudo encerrado. Portanto, cita também aqui o presidente de Israel, Isaac Herzog. Aliás, eu já vos falei disto tudo e já vos citei curiosamente estas mesmas citações num vídeo que já tinha feito aqui há uns dias sobre isso. Depois temos ainda também a de Israel Katz, que eu também já aqui li, e acaba por continuar a citar, deu destaque sobretudo a um conjunto de citações e declarações feitas pelo poder político israelita. O tribunal deu ênfase ainda a outro argumento da África do Sul, no sentido de sublinhar que a 27 de outubro de 2023 o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial veio ainda observar que estava tremendamente preocupado com o aumento significativo de discurso de ódio racial e de desumanização direcionado aos palestinos desde o dia 7 de outubro. E agora reparem que aquilo que o Tribunal depois vem a fazer é, ponto 54, dizer que na visão, na ótica do Tribunal, estou eu a traduzir aquilo que o Tribunal escreveu, os factos e circunstâncias descritos anteriormente, acima, são suficientes para concluir de que, no mínimo, ou de que, pelo menos, alguns dos direitos alegados pela África do Sul e para os quais a África do Sul pretende e procura a proteção, são plausíveis. E depois vem dizer, isto então de forma categórica, este é o caso relativamente ao direito dos palestinianos em Gaza a serem protegidos contra atos de genocídio e ainda a atos proibidos identificados no artigo 3 da Convenção, e bem como o direito da África do Sul a exigir que Israel cumpra as obrigações a que está sujeita ao abrigo da Convenção. Ora bem, se este ponto 54 não é um reconhecimento do Tribunal de que aquilo que Israel está a fazer em Gaza são e configura atos de genocídio
contra a população palestiniana, então eu não sei o que é que isto poderá ser. Porque quando eu vejo, neste caso, os elementos do poder político dos Estados Unidos a dizerem a decisão do Tribunal é coerente com a nossa opinião de que Israel tem o direito de tomar medidas para garantir que os ataques terroristas de 7 de outubro não se repetem, peço imensa desculpa. Não é possível nós conseguirmos conjugar uma coisa com outra. Estamos a falar de uma realidade que nem sequer é uma realidade paralela. Isto é uma realidade que está completamente na Lua, está completamente a anos de distância daquilo que foi dito pelo Tribunal. E vejam que, depois ainda dizem aqui, continuamos a pensar que as acusações de genocídio são infundadas e registamos que o Tribunal não declarou existir um genocídio. Bom, o Tribunal não declarou de forma aberta aquilo que Israel está a cometer é genocídio. Mas o Tribunal vem dizer que, com base naquilo que podem apurar, ou que puderam apurar, as declarações que têm sido feitas ou que têm sido praticadas pelo. Deixem-me ver se eu vos consigo aqui dizer isso. Deixem-me ver aqui, está aqui. Está aqui só um minuto, só um instante, por favor. Que diz neste artigo 54 que, na ótica do Tribunal, os factos e circunstâncias descritos acima são suficientes para concluir que, pelo menos, alguns dos direitos reclamados pela África do Sul são plausíveis. E este é o caso do respeito pelo direito dos palestinianos em Gaza a serem protegidos de atos de genocídio. Ora bem, o Tribunal está a assumir que os palestinianos têm o direito a serem protegidos de atos de genocídio e com base nas acusações que são feitas a Israel. Portanto, o Tribunal está a reconhecer e está a condenar Israel por atos de genocídio na faixa de Gaza. Só não o fez ainda de uma forma bastante clara, mas eu acredito que será uma inevitabilidade, mais tarde ou mais cedo. Este caso vai demorar muito tempo, mas as medidas provisórias vêm trazer exatamente isso. Depois, o poder político dos Estados Unidos vem dizer também que o tribunal não apelou a qualquer tipo de cessar-fogo. Pois bem, então vamos ver como é que o tribunal conclui tudo aquilo que foi exposto. Muito bem. Então, por 15 votos contra 2, o tribunal indica as seguintes medidas provisórias. O Estado de Israel deve, em respeito pelas obrigações que estão ao abrigo da Convenção para a prevenção e repressão, para a punição e prevenção do crime de genocídio, em relação aos palestinianos em Gaza, tomar todas as medidas que dependam, que controlem e que estejam ao seu alcance, em termos de poder, que tenham poder para tomar a decisão, para prevenir a comissão de todos os atos previstos no artigo 2º da Convenção, em concreto, a matança de membros de um grupo, provocar lesões físicas e psíquicas em membros do grupo protegido, que são os palestinianos, deliberadamente infligir ao grupo condições de vida que se estimem que venham a trazer destruição física parcial ou total, e ainda impor medidas destinadas a impedir ou a prevenir, a reduzir ou até mesmo eliminar os nascimentos dentro deste grupo. Portanto, como nós vemos, ponto número 1 foi decidido isto. Ponto número 2, outra vez, com 15 juízes a votarem em favor contra 2, o Estado de Israel deve assegurar, com efeitos imediatos, que as suas ações militares não devem cometer quaisquer um dos atos que estão aqui acima descritos. Por 16 votos contra 1, que o Estado de Israel deve tomar todas as medidas dentro dos poderes que tenha para prevenir e punir o incitamento público e direto à comissão de genocídio relativamente
aos membros do grupo palestinianos na faixa de Gaza. Por 16 votos contra um, o Estado de Israel deve tomar imediatamente e de forma efetiva, concreta, medidas que venham permitir a proteção e que sejam fornecidos com maior urgência o fornecimento de serviços de necessidades básicas e ainda assistência humanitária para apoiar os palestinianos na faixa de Gaza. Depois, é ainda também com 15 votos contra 2 que o Estado de Israel deve tomar medidas para prevenir a destruição e ainda também garantir a preservação de todas as provas que possam estar relacionadas com atos de genocídio. E depois, finalmente, diz ainda também que o Estado de Israel deve submeter um relatório ao Tribunal com todas as medidas que tem vindo a fazer e que tem vindo a tomar para garantir que esta decisão do TIJ foi verdadeiramente implementada. Ora bem, isto de facto não é um cessar-fogo, porque quando nós falamos em cessar-fogo, falamos em cessar-fogo das partes. Não, mas a verdade é que quando nós olhamos para a decisão, vejam que o Tribunal, para já, só toma decisões relativamente e só impõe obrigações a Israel. Não há qualquer obrigação, não há qualquer aconselhamento que seja relativamente à Palestina, o que é um reconhecimento deliberado de que só há aqui uma parte que está a cometer atos que violam o direito internacional e que esse grupo é Israel. Eu recordo que, até no caso do início da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, mesmo as medidas provisórias que foram na altura decretadas pelo Tribunal Internacional de Justiça, independentemente do número de votos a favor e do número de votos contra, mas a verdade é que, além de um conjunto de palavras que foram, de instruções que foram feitas relativamente à Rússia, houve duas indicações, duas ordens que foram dadas para a Rússia, mas depois houve uma terceira que apelou tanto à Rússia como à Ucrânia para tomarem determinados tipos de procedimentos. Ou seja, até neste caso, que no Ocidente se julga ser quase unânime, e é praticamente unânime no Ocidente, a tomada de um conjunto de decisões relativamente à Rússia, até aqui houve o cuidado do Tribunal Internacional de Justiça, mesmo sabendo que não contaria com os votos a favor dos juízes russo e chinesa, mesmo nesses casos, o TIJ teve o cuidado de sensibilizar e de destacar, de realçar a ação que tinha vindo a ser desencadeada também pela Ucrânia e ainda também a ordenar a Ucrânia a não tomar um conjunto de procedimentos. Neste caso, nós estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Nós estamos a falar de um sentido único, a 100%. Só é condenado aqui, apesar de, sim, é verdade, o Tribunal veio aqui publicar neste artigo 85, dizer que o Tribunal entende ser necessário realçar ou sublinhar que todas as partes no conflito na faixa de Gaza estão vinculadas ao direito internacional humanitário e que está tremendamente preocupada com o destino dos reféns que foram raptados durante o ataque a Israel a 7 de outubro de 2023 e detidos a partir daí sob controle do Hamas e de outros grupos armados e apela à sua imediata libertação e incondicional. Portanto, estamos a falar aqui de uma coisa relativamente abstrata, pede-se, não se dirige diretamente a ninguém o Tribunal. O Tribunal vem apenas falar que muitos deles têm estado com o Hamas e com outros grupos armados, que nem sequer são identificados, e depois vem pedir e apelar à libertação imediata e incondicional
dos reféns, mas é algo relativamente vago, abstrato e não é direcionado a ninguém em especial. E depois, sim, depois nós temos o Tribunal diretamente a incidir o foco da sua ação contra o Estado de Israel, para obrigar Israel a não desencadear qualquer tipo de ato que possa traduzir-se nestes quatro atos que eu já aqui citei. Ora, isso por si só já é elemento mais do que suficiente para entender que a intervenção militar de Israel na faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023 é, de facto, uma ação que corresponde e que tem sido traduzida em crimes de genocídio. E isto é o suficiente para eu acreditar que é altamente provável que Israel venha a ser condenada neste caso concreto. Eu acredito que continuamos com uma base jurídica mais que suficiente para poder condenar Israel. Agora vem um problema, que é assegurar que esta decisão é verdadeiramente implementada. E se o Tribunal nem sequer veio pedir e apelar a um cessar-fogo entre as partes, e porque o Tribunal veio dirigir ordens a Israel para terminar com todos os atos que tem vindo a desencadear desde o dia 7 de outubro, não me deixa minimamente animado saber que a intervenção que os Estados Unidos têm a fazer é exatamente aquela que eu citei, no sentido de dizer não, o Tribunal entendeu que o direito internacional deve ser respeitado, mas que Israel tem o direito a ir à faixa de Gaza, portanto, e não foi nada disso que o Tribunal disse, como eu, aliás, tive a oportunidade de vos dizer. Depois temos ainda, portanto, isto vai ser muito complicado perceber como é que estas ordens vão ser executadas, porque atrevo-me a dizer, não vão ser executadas enquanto os Estados Unidos não cortarem totalmente o apoio e não condenarem Israel, porque depois qualquer tipo de sanções que possam ser aplicadas a Israel para assegurar o cumprimento destas medidas provisórias serão sempre infrutíferas, porque quem pode aprovar resoluções desta natureza é o Conselho de Segurança. E se os Estados Unidos têm este tipo de declarações, bom, então a partir daí, escusado será dizer que não vai adiantar muito. Mas do embaraço e da condenação feita pelo Tribunal Internacional de Justiça, bem, disso Israel já não se livra seguramente. E depois, finalmente, antes de terminar, importa aqui sublinhar o seguinte: é que aquilo que nós nos apercebemos é que em todas as medidas que foram aprovadas pelo Tribunal Internacional de Justiça, tivemos dois juízes que, regra geral, estavam contra todas, mas houve uma juíza que votou sempre, foi a única a votar contra tudo aquilo que foi proposto pelo Tribunal Internacional de Justiça, que foi a juíza Júlia Sebutinde, do Uganda. Isto é tremendamente bizarro, porque é que a senhora decidiu votar contra tudo. Ela fez uma declaração de voto e até o próprio embaixador do Uganda, salvo erro, junto das Nações Unidas, veio demarcar-se deste voto contra da juíza Júlia Sebutinde, que as declarações da senhora na declaração de voto que fez para justificar o voto contra foi dizer que o conflito entre Israel e Palestina é do domínio da história, não é do domínio da justiça. Sim, isto é uma coisa absolutamente bizarra, absolutamente hedionda. Como é que é possível alguém entender que as coisas não são algo que resulta necessariamente de uma questão legal, ou que tem de ser a história a resolver, e através de conversas políticas? Meus caros, conversas políticas já Israel e Palestina andam a ter há mais de 100 anos. Já se percebeu que essas conversas no plano político vão chegar a lugar rigorosamente nenhum. A única vez em que estiveram perto de se aproximar de uma solução verdadeiramente de paz entre Israel e Palestina
Toda a gente sabe o que é que aconteceu a Yitzhak Rabin e mesmo relativamente à morte de Yasser Arafat, ainda hoje está por esclarecer a forma como o mesmo morreu, com a viúva de Yasser Arafat, como muitos de vocês ainda sabem, ainda hoje a vir afirmar que ele foi assassinado por veneno, através do uso do método de veneno. Portanto, como veem, os únicos dois que se atreveram a tentar ir mais além numa solução de paz, aconteceu isto. Portanto, conversas políticas, isto faz-me lembrar um pouco aquilo que a miúdo nós encontramos nos tribunais judiciais em Portugal, tribunais internacionais, que é um pouco aquele grupo de teóricos e de idealistas que vivem numa bolha, vivem numa realidade completamente à parte e não têm noção do mundo que as rodeia e acham que é por decreto que se alteram consciências e realidades sociais. Portanto, não é. Aspectos culturais não se mudam por decreto. Consciências não se alteram por decreto. Portanto, e parece-me que esta senhora está muito convicta de que essa será a única hipótese de poder resolver o conflito. Como se as partes ainda hoje não tivessem tentado resolver e a comunidade internacional no seu todo não tivesse tentado resolver este conflito através do diálogo político ou diplomático. Dizer que isto é uma situação, é uma questão de história e não uma questão jurídica, quer dizer, o que é que a história vai resolver? A história vai resolver o quê? Será que a senhora Júlia, a advogada, será que a juíza Júlia Sibutenda, será que ela está, Sebutinda, digo, será que ela estava consciente do que é que a história verdadeiramente poderia vir aqui resolver? Portanto, não me parece. Portanto, isto parece-me ter sido um tremendo disparate de uma juíza do Tribunal Internacional de Justiça que fez uma escolha infeliz de palavras. Não me parece que exista qualquer tipo de forma de podermos salvar o que quer que seja relativamente no panorama político e histórico a este conflito. E perante isto, eu gostaria naturalmente de ouvir as vossas questões. Gostava de ouvir o que é que vocês realmente têm para dar, portanto, é um pouco este de Vaprosi Atvet, portanto, para os russos que sabem muito bem o que é, questions and answers, perguntas e respostas, Vaprosi e Atvet, e, portanto, quem tiver algum tipo de intervenção, eu acho que neste momento seria, de facto, o momento ideal para nós podermos discutir todos esses aspectos. Portanto, eu estou aqui a tentar perceber se alguém deixou aqui algum tipo de comentário. Ora bem, terrorista é o Estado de Israel, que não cumpre nenhuma das resoluções da ONU há 60 anos, isso aqui o senhor Antero Rodrigues, sem sombra de dúvida, absolutamente verdade. Depois aqui, Nave Cotel, a pergunta é perceber se o grupo é o Hamas, ou o povo, ou o grupo é tudo. Não, vamos lá ver, o Hamas não entra nas contas todos aqueles, o Hamas, civis que estejam a travar as hostilidades, ou seja, civis que estejam a combater Israel, outros grupos armados não entram nesta noção de genocídio, porque se está em curso uma operação militar e existem partes dos dois lados a combater, então nesse caso o Hamas não é compreendido como a parte do grupo que interessa proteger. O grupo que interessa proteger é o grupo de civis que não querem esboçar uma reação armada contra Israel e que estão a ser sacrificados por tudo aquilo que é a política de Israel para esta mesma região. Ou seja, isto é para vos poder dizer, já vi que as pessoas estão aqui a dispersar um pouco, sobretudo a falarem do PSD, do Chega e tudo mais. O tema não é esse, muito honestamente. O tema não é esse. E depois a senhora Teresa Simões também perguntou, o grupo, o Hamas ou o povo? Pronto, eu julgo já ter respondido à sua pergunta.
Deixem-me ver o que é que mais as pessoas dizem. Aqui o Bibi já nem aceita o conceito de dois Estados, diz o Sr. Private Security Africa. Eu não sei quando é que ele algum dia aceitou dois Estados, salvo erro, ele nunca aceitou a solução de dois Estados. Teve, sim, alguns discursos um pouco circulares, no sentido de andar aqui às voltas, e não conseguir entrar lá. O Sr. Luís Vendeiro diz, mas o Tribunal reconhece a Palestina. Essa é outra questão que vai ter de ser aqui decidida também nesse caso. Portanto, porquê? Ou seja, o Tribunal vai ter de tomar uma decisão relativamente àquilo que, desde logo, se compreende ou não a Palestina enquanto um Estado. Existe a possibilidade de o Tribunal vir a fazer um reconhecimento dessa natureza, mas, de momento, ainda não é minimamente claro se isso vai ser um verdadeiro facto ou não, se vai haver esse reconhecimento ou não. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que, neste momento, a Palestina é um Estado não membro das Nações Unidas e, ao mesmo tempo, é um dos membros, um dos Estados que participa na Unesco. O Estado da Palestina, a Palestina é reconhecida como Estado pelo Estatuto de Roma, pela Assembleia de Estados-Partes do Tribunal Penal Internacional, em que é reconhecida como Estado, não só, pelo menos para o contexto do TP, ou seja, quem tem de fazer o reconhecimento da Palestina como Estado é cada Estado individualmente, porque se um Estado não tem capacidade para poder travar e desenvolver relações internacionais com outros Estados, logo aí esse Estado não é necessariamente um Estado soberano, se ninguém reconhecer a sua soberania. Senhor André Diniz, o meu muito obrigado pelo seu contributo. Um abraço para o Rio de Janeiro, para quem manda desde já também as saudações, a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Espero que se encontrem bem todos os cariocas que residem nessa região e os brasileiros em geral. A senhora Yulia Mega veio deixar aqui qual é o conceito jurídico do país para terrorista, porque legalmente não é possível reconhecer legalmente um país como terrorista. Bom, vamos tentar clarificar aqui a questão. Antes de mais, não é possível que as Nações Unidas ou que um Estado ou que um Tribunal Internacional classifique um Estado soberano como sendo um Estado terrorista. Os Estados não podem ser terroristas. Os Estados podem, no limite, prosseguir políticas de adoção de medidas que se revelam que correspondem a atos de terrorismo. O que pode ser rotulado como terrorista são grupos não estatais, entidades não estatais, grupos armados, grupos de combatentes que verdadeiramente fazem do terrorismo o seu modo de vida, ou seja, não se limitam a ter uma agenda política para implementar. Tentam implementar e impor essa agenda contra grupos de civis, através da instauração do medo, através da eliminação dessas pessoas e por aí fora. Portanto, qual é que é o conceito jurídico de Estado terrorista, ou de país terrorista? Não existe, mas se cada Estado individualmente quiser, pode qualificar um Estado como sendo um Estado patrocinador do terrorismo, embora, se o fizer, depois vai ter aqui uma situação muito delicada, que é a partir do momento em que um país declara outro como Estado terrorista ou país terrorista, logo aqui tem um problema, que é, não vai poder manter o mínimo de relações que sejam, no plano internacional, nem as mais elementares relações diplomáticas com esse Estado, porque não se travam negociações e conversações e tratados de amizade, ou não se pode sequer aceitar bens provenientes de um Estado que se cataloga como terrorista. Isso seria uma incoerência e uma negação de todo o sistema. Quanto à questão do conceito jurídico de terrorismo, que muitos podem ser curiosos, o que é que se entende por terrorismo? Eu posso-vos dizer que a nível global existem mais de 250
definições diferentes daquilo que é o terrorismo. Portanto, por aqui vem que muitas vezes o terrorismo é utilizado para qualificar grupos oposicionistas e para outros há de ter, com certeza, outro tipo de prioridades. Depois, o Sr. Paulo Salvador vem dizer quando é que a África do Sul pode pedir no Conselho de Segurança para acionar as recomendações do TIS. Primeiramente, não são recomendações, são medidas, são ordens que têm caráter e natureza vinculativos, ou seja, a partir do momento em que foram preferidos pelo Tribunal, Israel tem a obrigação de cumprir, portanto, não é uma recomendação. E agora é preciso esperar que Israel produza o tal relatório que eu vos li aqui, ao qual foi também condenado a produzir, para perceber qual vai ser a reação, não só da África do Sul, mas de todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque vão ter de assegurar uma forma que estas decisões são verdadeiramente implementadas, embora isto depois traga sempre aqui algumas questões mais controversas, que é às vezes saber a que é que corresponde fornecer ajuda humanitária. Qual é a noção de fornecimento de ajuda humanitária que cada Estado faz, incluindo Israel? É uma situação muito delicada. Senhora Teresa Simões, o meu muito obrigado pelo seu contributo, pela sua ajuda e também por estar aqui presente, sempre, não só ativa, como também a curiosidade que evidencia e as intervenções que vai tendo, que são, a meu ver, extremamente úteis e extremamente pertinentes. Finalmente, o Sr. Private Security Africa diz o acordo entre a Arábia Saudita e Israel não pode ser um empecilho para o processo de diminuição das hostilidades. Depende, o acordo do reconhecimento feito pela Arábia Saudita, eu acho que vai trazer muitos mais problemas à Arábia Saudita do que propriamente soluções para as relações com Israel. Porquê? Porque a partir do momento em que a Arábia Saudita aceitou fazer paz com Israel, a partir daqui entrou ainda mais fundo na convicção e nos planos prioritários de grupos como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda como sendo infiéis, porque aceitam reconhecer Israel como Estado. Portanto, isto é a negação de todo este sistema de extremistas. Eu, por agora, ficar-me-ia por aqui por hoje. Eu julgo já ter aqui explanado bastante sobre o tema, já dissertei bastante sobre isto. Gostei naturalmente das vossas intervenções, da vossa dinâmica. Peço-vos que deixem um gosto neste mesmo vídeo, que ajudem a promover o canal. Quem quiser pode sempre ver na descrição os meios de contribuir financeiramente para o canal, meios não financeiros de contribuição, partilha, gostos e tudo mais. Portanto, e por aí fora, tudo aquilo que ajudar a trazer visibilidade para o canal. E eu, com isto, agradeço uma vez mais o facto de terem estado aqui presentes. Faço votos de uma excelente noite a todos e também desejo que tenham todos um excelente fim de semana. Portanto, uma boa noite a todos.